Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais um devocional para o Café com Deus. Amém? O dia sempre começa com um café, mas ele não pode terminar sem um café com Deus. E hoje estamos aqui com o Senhor para mais uma palavra, mais um devocional, que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. E o tema de hoje do meu devocional é sobre cegueira espiritual. Eu quero que você fique comigo até o final, para você poder entender a palavra e receber em nome de Jesus. Fala sobre cegueira espiritual. E lá no versículo 18, lá no versículo 16, diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, antecipadamente, estava acontecendo uma guerra entre a Síria e Israel. Em alguns momentos, o rei da Síria começou a desconfiar de que algo estava errado, de que alguém entre eles estava entregando todas as estratégias deles para o rei de Israel. Só que não é isso que estava acontecendo, porque lá, no início, diz que um dos conselheiros vira para o rei da Síria e diz: não, senhor, não é nenhum de nós. Quem é o culpado de tudo isso é Eliseu. Ele diz: é Eliseu, majestade, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas ao teu quarto. Então, depois que o rei descobriu que era Eliseu, porque o Senhor revelava a Eliseu, e Eliseu ia e falava para o rei de Israel, e ele se antecipava, quando o rei da Síria descobriu que era Eliseu, ele falou assim: opa, então bora lá pegar ele. Descubra onde ele está e vamos lá e vamos capturá-lo. Sendo que Eliseu estava numa cidade, escondido, com um servo, com um rapaz, aqui não diz o nome dele, diz que é o servo. E o que aconteceu? Teve um dia que esse servo acordou mais cedo, sabe? Quando ele saiu, ele viu vários carros, vários cavalos, vários guerreiros cercando a cidade que ele e Eliseu estava, e ele temeu. Ele sentiu medo e ele falou assim: e agora, Eliseu, o que vamos fazer? Ele queria saber o que iriam fazer, porque só tinha ele e Eliseu. E a cidade estava toda cercada pelos sírios. E o rei de Israel que queria capturar Eliseu. Aí Eliseu diz isso: não tenha medo. Não tenha medo. E Eliseu fala: aqueles, ele fala no plural, aqueles que estão conosco. Como assim aqueles que estão conosco, se era só Eliseu e o servo? Tinha algo a mais, tinha algo por trás que apenas Eliseu estava enxergando e que o servo não estava enxergando. Como Eliseu viu que o servo não ia entender, Porque como assim? Tem duas pessoas e ele diz que maior é aqueles que mais numerosos e aqueles que estão com eles. Aí o Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí o Senhor abriu os olhos dele, e quando o Senhor abriu os olhos do rapaz, foi que ele enxergou. Aí ele viu carros, ele viu cavalos, carruagens em volta de Eliseu. Num número muito maior do que os sírios estavam rodeando com eles. Aí o Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí o Senhor abriu os olhos dele, e quando o Senhor abriu os olhos do rapaz, foi que ele enxergou. Aí ele viu carros, ele viu cavalos, carruagens em volta de Eliseu. Num número muito maior do que os sírios estavam rodeando e cercando a cidade para poder capturar eles. Então, eu quero falar sobre isso. Em alguns momentos é necessário que o Senhor venha intervir, entendeu? E retirar as escamas dos nossos olhos para que a gente possa realmente enxergar o que está diante de nós. Porque o mundo espiritual existe, o mundo espiritual não é igual ao mundo natural. Quando o Senhor fala, aqui na palavra diz lá no início que Deus criou o céu e a terra, quando ele fala céu, quer dizer o mundo espiritual. Não quer dizer as nuvens e o alto somente, é o mundo espiritual. O mundo espiritual existe.
E às vezes, para nós combatermos o mundo espiritual, não adianta só nós termos as armas espirituais, como o Senhor fala, que isso é essencial. A palavra de Deus é uma arma espiritual que nós temos para poder combater o mundo espiritual. Mas o Senhor, ele precisa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver, identificar e saber o que está acontecendo. E lá em cima vai dizer que o Senhor revelava a Eliseu até o que o rei, as palavras que o rei falava no quarto. Então, muitas das vezes, né, coisas que acontecem no oculto e no escondido, que às vezes é contra mim, contra a sua vida, o Senhor revela. É revelado, mas para isso nós precisamos compreender que isso existe e precisamos ir buscar a solução, ir buscar a revelação, pedir o Espírito Santo para te mostrar, pedir a Deus para te revelar, pedir ao Senhor, assim como Eliseu orou, e o Senhor abriu os olhos daquele rapaz para que ele venha. Eu oro, eu peço a Deus nesse momento que o Senhor venha intervir e abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver além do que está diante dos seus olhos, além do natural, do mundo natural. Porque precisamos entender que muitas das vezes tudo começa lá no mundo espiritual, começa lá em cima. Entendeu? Eu quero dar o exemplo também de Jó. Lá em Jó vai dizer que tudo foi antes de Jó passar por todas as provações aqui no mundo natural, aqui na terra, tudo começou lá no mundo espiritual. Porque lá no início de Jó, lá no capítulo 1, vai dizer, lá no versículo 6, que houve uma reunião entre os anjos, que os anjos foram até o Senhor, né? E que nesse bolo aí dos anjos indo até o Senhor, quem estava junto? Quem decidiu ir junto? Satanás decidiu ir junto, lá no versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Ele falou: de perambular pela terra. Aí, diante de uma conversa, aí o Senhor começou a falar com Satanás. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O Senhor, ele tinha uma admiração por Jó. E começou numa conversa ali entre o Senhor e Satanás. Começou lá no mundo espiritual. Antes de Jó passar por todas as provações, porque as provações de Jó vieram depois. Que ele perdeu tudo, perdeu as provisões, morreu o jumento, morreu o pasto, morreu tudo, acabou tudo. Depois pegou fogo lá na casa, ele perdeu os filhos, depois ele ficou doente. Então todas as provações, tudo que Jó estava, todas as lutas que Jó passou aqui no plano natural, na terra, sabe, aqui no natural, antes começou lá em cima no mundo espiritual, começou aqui numa conversa entre Deus e Satanás, sabe? Então a gente precisa compreender isso, que muitas das vezes nós passamos por situações aqui que tá começando lá em cima, e como é que você vai combater isso? Como é que você vai ver isso? O Senhor tem que abrir os seus olhos. Você não consegue ver, eu não consigo, eu não tenho poder para isso. Só o Senhor mesmo. Assim como Eliseu fez e orou, Senhor, abre os olhos dele para ele poder ver. Vocês estão entendendo, compreendendo o que eu estou falando? Então, que a gente venha ter esse entendimento, que a gente venha buscar o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, revela, me mostra o que está oculto, o que está escondido, abre os meus olhos. Que a gente venha verdadeiramente conhecer o mundo espiritual sem medo, porque o Senhor é que vai te revelar, sabe? E depois, diante disso, a gente verdadeiramente pegar as armas espirituais e combater o mal, combater tudo que está diante de nós, porque a gente está enxergando, a gente vai saber como agir. Usando a palavra de Deus, lá em Efésios 6 também diz as armas espirituais, precisamos saber usá-las. Mas mais do que saber usá-las, precisamos entender o mundo espiritual e enxergar verdadeiramente o mundo espiritual, o que está acontecendo além dos nossos olhos. Assim como estava diante dos olhos daquele rapaz, ele não estava enxergando, porque ele estava com a visão espiritual tapada. Entendem? Vocês vão receber essa mensagem e buscar ao Senhor de todo o seu coração, que esse entendimento venha entrar na sua mente verdadeiramente, e busque ao Senhor de todo o seu coração. Peça para o Espírito Santo revelar e tirar as escamas dos seus olhos, e você ter o entendimento verdadeiro do mundo espiritual. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a cegueira espiritual sobre a sua vida. Amém?
Amém. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor.